Olá, tudo bem com você? Estamos juntos novamente aqui com o nosso refúgio, essa nossa comunidade de amigos unidos em Cristo a serviço de todos. Nós estamos na série Relacionamentos. No nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre o relacionamento a dois, o relacionamento entre você e Deus, o mais importante de todos, o relacionamento que nós temos com o nosso Criador. Nosso segundo encontro, nós conversamos sobre o relacionamento a três, o relacionamento você, o seu cônjuge, a pessoa que você ama e Deus que une nós neste relacionamento como uma corda com três cordões entrelaçados, como diz o livro de Eclesiastes. Ela não se rompe facilmente. E no terceiro encontro nós conversamos sobre o relacionamento a quatro, o relacionamento onde o casal decide ter mais um membro formando uma família e assim vem os filhos, o relacionamento dos três, pai, mãe, filho e Deus. E hoje nós temos o tema relacionamento a mil. Vamos entender um pouco o que isso quer dizer, mas antes vamos fazer uma oração. Eu convido você, onde quer que esteja, a falarmos com o nosso Criador. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos juntos mais uma vez e termos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra e o Teu amor para conosco. Abençoe a cada um de nós, não importa onde estejamos, ouvindo neste momento aquilo que o Teu Espírito quer falar na nossa mente, ao nosso coração. Ilumina-nos e nos mostre a Tua vontade. Colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Relacionamento a mil. O que isso quer dizer? Qual o significado disso? Hoje em dia, com as redes sociais, nós temos a oportunidade de fazermos milhares de amigos. No meu Facebook eu devo ter entre 4 e 5 mil, quase 5 mil amigos. Eu devo ser uma pessoa muito feliz. Com 5 mil amigos, relacionamento a mil. 1000 amigos. Será que são significativos e verdadeiros esses relacionamentos? Será que esta amizade online, ela pode ser considerada amizade que realmente faz a diferença na minha vida? Quando eu tenho necessidade de um abraço, de um ouvido próximo, de alguém que realmente esteja ali comigo, vai saciar a minha necessidade, esses milhares de amigos à distância? Sem dúvida nenhuma, a amizade é o relacionamento mais interessante que nós temos. Porque, veja bem, dizem que nós temos 50% de chance de sermos felizes. Nós não podemos escolher a família onde nascemos, não temos como escolher o pai, a mãe, os irmãos, tios, primos, avô, avó. Nós já nascemos com o kit completo, não tem como escolher. Nós não podemos escolher com quem nós estudamos ou trabalhamos, com raras exceções. A não ser que você seja o dono da empresa e você vai escolher exatamente quem serão seus funcionários e você vai ter problema com isso, se fizer assim. Tem gente que emprega só membros da família, a gente sabe o desastre que acontece. Tem gente que emprega só os amigos, outro desastre ainda maior. Então nós geralmente não podemos escolher com quem estudamos ou com quem trabalhamos. Mas nós podemos escolher o cônjuge em condições normais. Então você tem a chance de ser feliz aí nessa escolha. E também podemos escolher os amigos. Essa é outra escolha que nós geralmente em condições normais podemos fazer. E a escolha dos amigos é fundamental para a saúde emocional. E uma boa escolha nas amizades pode determinar nosso futuro, a nossa condição emocional presente e vai fazer realmente bem para a nossa alma, bons amigos. São escolhas que nós fazemos. Agora, o relacionamento matrimonial, ele muitas vezes tem começo e tem fim. E é um processo, geralmente. Um processo que acontece para se formar um relacionamento profundo de conhecimento da pessoa amada, para que a pessoa nos conheça, a decisão de nos unirmos, e se chega ao fim, é complicado. É complicado, porque é um processo para encerrar esse relacionamento e para acabar com a formalidade desse relacionamento. Se tiverem filhos, então ele vai permanecer, de uma maneira ou de outra, porque é algo em comum que une esse casal
que é muito forte, vai fazer com que permaneçam unidos por muito tempo, ou até o fim da vida, porque é um elo de ligação que é impossível de ser quebrado. Agora, veja bem, a amizade, ela pode surgir num instante, no encontro com amigos em comuns, no encontro casual, por causa das afinidades, por causa dos interesses em comum. E por uma série de motivos, a amizade ela pode passar a existir em um instante. Mas da mesma forma que esse relacionamento pode ser fugaz, né, e surgir num instante, pode acabar num instante também. Porque a amizade é um amor, é um relacionamento de interesses comuns que dura enquanto for interessante para ambas as partes. E ela pode deixar de existir num instante e acabar, simplesmente acabar e desaparecer. É um relacionamento muito frágil, que pode ser sólido e pode se tornar sólido com o relacionamento sendo alimentado e desenvolvido ao longo de anos, e pode ser eterno. Pode ser uma amizade eterna, que nada venha abalar e venha destruir, que pessoas alheias ao relacionamento não consigam tocar e separar, mesmo com fofoca, com críticas, com mentiras. Pode ser que haja uma amizade forte e sólida assim. Mas, mesmo assim, se houver a decisão de um dos dois, de uma das partes, essa relação de amizade pode ser interrompida num instante e acabar. Então é algo muito interessante o relacionamento de amizade. A amizade ela pode ser tão profunda, e como diz a palavra de Deus, há um amigo mais chegado que um irmão. Há amizades, e em geral isso acontece, que são mais fortes do que os laços de sangue, do que as relações familiares. Como eu disse, família a gente não escolhe, e às vezes os interesses e as afinidades são muito diferentes. E os amigos se formam porque há interesses e há afinidades que são reconhecidas de ambas as partes, que unem essas duas pessoas, sejam dois homens, sejam duas mulheres, seja um homem e uma mulher. Tem gente por aí que não acredita em amizade entre homem e mulher, e eu digo que é possível. Realmente pode acontecer. E eu me lembro do casamento de um grande amigo. Nós já morávamos juntos na faculdade durante 3 anos, tivemos a oportunidade de viajar juntos, de fazer muitas coisas juntos, de trabalhar juntos, e essa amizade ficou sólida, forte, se desenvolveu. E eu me lembro que eu fui ao casamento desse meu amigo. Casamento muito bonito. Muitas pessoas estavam presentes, amigos, parentes. Mas eu nunca vou esquecer na minha vida, no momento da festa, quando a gente estava ali junto, conversando, depois daquele casamento tão bonito. E esse amigo olhou para mim e para um outro, que estávamos ali juntos com ele, no momento, talvez, um dos mais felizes da sua vida. E ele disse assim, olha, esse pessoal todo que está aqui. Estavam ali tios, primos, os parentes, né, muita gente com um laço sanguíneo. E ele disse, é legal ter esse pessoal todo aqui, mas para mim, vocês terem viajado tantos quilômetros, centenas de quilômetros, e terem vindo aqui, para mim, isso é tudo. Porque para mim, compartilhar isso com vocês é o mais importante. Vocês são meus verdadeiros amigos. Aquilo eu nunca vou esquecer. Foi algo profundo, muito forte, porque havia, e há até hoje, esse laço de amizade, que nesse ano completa 30 anos. 30 anos que eu tenho amizade com esse amigo chamado Deni Martins. Nós nos conhecemos há 30 anos, em 1993. E a amizade continua. A gente se encontra, a gente se vê, a gente compartilha o que acontece com a família, com os filhos. E é uma escolha. A amizade é uma escolha. É algo que nós escolhemos. E há tantas histórias bonitas de amizade. O que um amigo é capaz de fazer por outro. O que um amigo representa na vida do outro. O que um amigo realmente pode ser, nos momentos mais importantes, insubstituível.
Como explicar uma relação assim? A atração física ela acontece entre pessoas que as une, mas a amizade pode ser algo que não existe atração física, não existe um envolvimento nesse sentido, mas é um envolvimento intelectual que se torna emocional e afetivo, sem interesses. E eu me lembro a história de dois amigos americanos que se conheceram na infância, brincavam na mesma rua, na mesma vizinhança, estudaram juntos, e quando cresceram, os dois foram enviados para a guerra no mesmo batalhão. E estavam juntos ali. Já tinham compartilhado tanta coisa juntos, passado tanto tempo juntos. Eram mais que irmãos. Como Davi e Jonatas, né, na história bíblica, que realmente amaram um ao outro pelo que um representava para o outro e tinham aquela afinidade. E agora eles estavam ali na guerra e um deles foi enviado ao fronte de batalha e o outro estava na trincheira e o amigo viu o outro sendo atingido, caindo por terra. Ele estava lá esvaindo em sangue, sozinho, e no impulso, naquele impulso natural, esse amigo da trincheira se jogou no campo de batalha, estava indo em direção a ele, e o seu comandante ali segurou o braço dele e disse: não, não vá, se você for você vai morrer também. Já não tem mais nada que você possa fazer por ele. Ele falou: não, eu preciso ir. E ele foi. E em meio a projéteis, balas e todas aquelas explosões acontecendo ao redor, aquele amigo, soldado, atravessou ali todo aquele campo de batalha e chegou no seu amigo, pegou na mão dele, olhou para ele no seu último momento e a tempo de ver no olhar dele a gratidão por ter vindo ali. Segurou na mão dele e as últimas palavras daquele amigo foram simplesmente: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Um amigo que conhece o outro amigo consegue, como um casal que tem um relacionamento muito próximo, prever as atitudes e saber o pensamento, devido às horas gastas, passadas juntas, por ter aquele relacionamento de afetividade, de intimidade e por terem feito tantas coisas juntos por tantas vezes, por tanto tempo. Jesus, no livro de João, no capítulo 15, quando ele está conversando ali, uma longa conversa com seus discípulos, que ele considerava amigos. E é assim que ele tratava os seus discípulos, como amigos, que não era comum na época para um rabino tratar os seus alunos como amigos. E no capítulo 15 de João, no verso 13, Jesus diz para eles o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus, porque ali estava Deus encarnado, revela ao mundo e revela àqueles homens que não há maior amor no mundo do que alguém dar a vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. Jesus deu a vida pelos seus amigos. E ele mesmo diz: não existe maior amor do que esse. Não tem maior amor do que esse. Uma mãe que ama seu filho é algo natural, é algo intenso, forte. Uma mãe é capaz de dar a vida pelo filho. Um pai que ama seus filhos pode se sacrificar por eles. Laços familiares nos unem e muitas vezes nos sacrificamos uns pelos outros. Mas o que é alguém amar uma pessoa que vem de outra cultura, de outra educação, de outra família, de um outro meio, que se torna um amigo, e essa relação de amizade tão forte, tão intensa, faz com que alguém decida se sacrificar por essa pessoa, dar a vida por ela? Eu me lembro, na época em que eu estava estudando a faculdade de teologia, e o meu melhor amigo me ensinou uma lição muito grande,
porque eu estava passando por um problema, uma dificuldade, abri meu coração para ele, coisa que eu não faria com ninguém mais. Contei para ele o problema, o que eu estava enfrentando, o que eu estava passando, e ele ouviu com atenção, e ele me disse palavras muito profundas. Ele disse para mim o seguinte: Ricardo, você sabe que eu sou seu amigo, e que se eu pudesse, eu faria tudo para te ajudar. E se tivesse ao meu alcance, eu resolveria esse seu problema. Mas eu não tenho como. Está além das minhas possibilidades humanas. Mas Deus, Ele te ama mais do que eu. Ou seja, Ele é mais amigo seu do que eu. E Ele tem interesse nesse seu problema mais do que eu. E Ele está ouvindo e está vendo tudo isso. Só tem uma diferença. Ele pode resolver. Eu não. Ele pode, Ele quer. E Ele vai. Ele vai resolver. Porque Ele é o seu melhor amigo. E é realmente isso. Nós podemos ter amigos nessa vida, nesse mundo. Nós podemos nos relacionar com pessoas que realmente se importam conosco, que provam isso através das suas atitudes, não só com as palavras. Mas Deus é o nosso verdadeiro amigo. Jesus é o nosso grande amigo, capaz de dar a vida por nós, para que resolvamos os nossos problemas aqui na Terra. Nos últimos momentos da vida de Jesus, literalmente, na última noite, naquela quinta-feira, Jesus está no jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras, pertinho do templo em Jerusalém. E ele sabia o que iria acontecer, e aconteceu, infelizmente. Um dos discípulos não estava ali entre eles. Um dos amigos de Jesus não estava ali entre eles. Judas. E Judas veio, se aproximou, indicando quem era o suposto Messias, para que os soldados pudessem prendê-lo. E Judas achava que estava fazendo bem, que ele estava ajudando Jesus na sua missão. Quando Judas vem, veja só, eu estou aqui em Mateus, no capítulo 26, verso 49, e logo aproximando-se de Jesus lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Esse era o sinal para indicar quem era a pessoa que eles deveriam prender. E veja o que Jesus disse. Jesus, porém, lhe disse, verso 50, Amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus foi traído com um beijo por um de seus amigos. E naquele momento, eu costumo dizer isso, provavelmente eu no lugar de Jesus também chamaria Judas de amigo. Mas eu diria com cinismo e sarcasmo. Judas, amigo, muito amigo, que amigo, meu amigo. Hein? Mas Jesus, com toda a sinceridade e honestidade do seu coração, chama Judas naquele momento de amigo e diz para ele: Judas, amigo, por que você veio? Por que um beijo? Amigo. Eu vi um psicólogo recentemente dizendo o seguinte, que naquele momento, e isso que impressionou esse homem que era ateu e hoje é um cristão, depois de estudar a vida de Jesus e perceber os ensinos de Jesus e a atitude de Jesus que é contrária à natureza humana. Porque no momento de traição, a nossa reação natural é ou expor a nossa indignação com voz alta, com uma atitude de revolta, ou fugir, ir embora, sem confrontar. Mas Jesus, naquele momento, ele confronta Judas com amor e misericórdia, porque ele não estava preocupado em ser traído ou não. Mas a preocupação de Jesus é que aquilo faria com que ele perdesse um amigo. E ele deixa isso claro quando ele se dirige a Judas com a palavra amigo. Amigo. Jesus estava mais preocupado com a possibilidade e a situação que se formou porque ele iria perder um amigo. Um amigo. Você já foi traído por um amigo? Você já passou por isso?
Você já confiou em alguém e acreditava que aquela pessoa era sua amiga? Devido às palavras que aquela pessoa dizia ou devido à atitude daquela pessoa? Você gastou tempo com ela, como Jesus fez com Judas? Você visitou ela? Quem sabe você dormiu na casa dela? Quem sabe você viajou com essa pessoa? Ou você compartilhou muitas refeições com ela? E isso criou elos muito fortes, ligações muito íntimas de amizade. E você cria que aquela pessoa era amiga. E um dia você descobre que não era verdade, que era falsidade, que era um engano, que não era amigo. Porque há outros interesses na vida daquela pessoa maiores do que a relação humana de amor, de intimidade emocional, de amizade. Como é triste. Como é triste a traição de um amigo. Como dói. Aquele termo que nós usamos, ser apunhalado pelas costas. Ah, é doloroso, não é? É triste. Mas Jesus passou por isso. Ele também sofreu como nós sofremos. O engano, a mentira, a fofoca, né? Palavras que eram ditas diante de nós, nos elogiando, falando bem de nós, mas quando viramos as costas, pelas nossas costas, críticas duras, né? Pontos negativos apontados e muitas vezes mentirosos, não verdadeiros. E aí você fica sabendo e aquilo fere o seu coração, parte o seu coração. Né? Jesus passou por isso e ele entende você. E ele sabe o que é perder um amigo. Ele perdeu a amizade de Judas. Pedro, ele conseguiu reconquistar. Pedro, ele conseguiu recuperar aquela amizade de um amigo traidor e Pedro permaneceu amigo de Jesus pela eternidade. Jesus sabe. Ele sabe o que a gente passa nesse mundo. Ele sabe como é triste e duro perder um amigo. E nós não somos obrigados a sermos amigos de todos. Não é obrigação do cristão ser amigo de todos. A obrigação do cristão, segundo o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele fala sobre o amor. E ele diz que nós devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é o dever do cristão. Então, eu amo a todos, mas eu não preciso necessariamente, e não há lei contra isso, ser amigo de todos. Principalmente porque há pessoas nesse mundo que são guiadas por pensamentos e sentimentos contrários à palavra de Deus. E nós não podemos nos relacionar intimamente, com amizade, com pessoas que abertamente são contra o Criador, o nosso Deus e a sua palavra. E num relacionamento de amizade com pessoas assim, nós podemos ser influenciados e desviados. Mas Deus também nos alerta em sua palavra quanto a pessoas que são pseudo-cristãos, falsos cristãos, que têm aparência de cristãos. E dessas pessoas nós devemos manter distância. Veja o que diz 2 Timóteo no capítulo 3, traz uma lista daquilo que aconteceria no mundo nos últimos dias. Aqui tem um título no capítulo dizendo os males e as corrupções dos últimos dias. Antes da volta de Jesus, as pessoas estariam muito distantes de Deus, sem amor no coração, se preocupando mais com detalhes do que com aquilo que é mais importante. Quem sabe até se preocupando com a palavra de Deus e com a lei de Deus mais do que com o sentimento das pessoas, com as emoções das pessoas, com a vida das pessoas. E passando por cima delas, tendo a Bíblia na mão. Essas pessoas, nós precisamos ter cuidado com elas. Então veja o que diz aqui. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados,
implacáveis, caluniadores, mentirosos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí, o verso 5 diz algo muito interessante, um conselho para nós. Tendo forma de piedade, parecem verdadeiros cristãos. Tem forma de piedade. Quem olha, pensa, esse é um verdadeiro cristão. E às vezes a gente se engana. E pensa isso a respeito das pessoas, e até diz isso. Homens de Deus, verdadeiros cristãos. A gente comete erros dessa maneira, como eu já cometi. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Parece uma pessoa piedosa, amorosa, mas na hora que a necessidade aparece, surge na vida de alguém, a pessoa demonstra que não tem amor. Não tem amor verdadeiro, pelas suas palavras e atitudes. Foge também destes. O conselho da palavra de Deus é: foge destes. Foge, fique longe. Fique longe. É melhor estar só do que mal acompanhado nesse caso. Pessoas que têm aparência de piedade, falsos amigos. Mas na verdade, não são amigos de Jesus porque não tem amor verdadeiro no coração. Então o conselho da palavra de Deus: falsa aparência de piedade, foge desses. Distância. Quando trouxeram a mulher que cometeu adultério para Jesus e apresentaram para ele provas inegáveis de que ela tinha pecado e merecia ser apedrejada, qual foi a resposta de Jesus? Às vezes a gente pensa que foi ter escrito na areia e depois ter dito: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Mas a primeira resposta de Jesus não foi essa, mas foi a segunda. A primeira foi o silêncio. Foi o silêncio. Ele não respondeu. Ele permaneceu em silêncio. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Se você passou por algo assim, uma traição de um amigo, de uma amiga, a melhor resposta é o silêncio. Deixe o Espírito Santo trabalhar na mente e no coração dessa pessoa. E ore por ela. Jesus amou os inimigos. E Jesus via, às vezes, nos inimigos amigos. E foi isso que ele viu na cruz. Quando tinha um ladrão ao seu lado, ele viu um amigo. E esse amigo vai estar no reino dele. Quando ele olhou para o centurião, que reconheceu nele o Filho de Deus, houve uma conversão. Jesus o aceitou. Quando ele pediu que o Pai perdoasse aqueles que estavam tirando a sua vida. Se Jesus foi capaz de fazer isso na cruz, perdoar aqueles que estavam tirando a sua vida, nosso dever é perdoar a todos, até mesmo os inimigos, que fizeram ou fazem grandes crueldades contra nós. Mas o silêncio talvez seja a melhor resposta. O que nós devemos fazer nessa vida, porque uma das melhores coisas que nós temos nela são os amigos. Ah, sem dúvida. Amigos verdadeiros e genuínos. Amigos que se importam conosco. Amigos que nos procuram quando precisam de nós, porque sabem que podem contar conosco. Seja com a nossa oração, seja com nossos meios e recursos, seja com o nosso ombro amigo, seja com os nossos ouvidos, para escutar um desabafo. Mas também, nesses amigos, muitas vezes nós encontramos o apoio que precisamos. Nós encontramos pessoas que têm amor genuíno e verdadeiro e se importam conosco. Uma das melhores coisas da vida, se não a melhor, são os amigos. E nós devemos valorizar esses amigos e dedicar tempo a eles. Jesus viu nos discípulos amigos, e é assim que ele chamou até mesmo Judas, com toda sinceridade, amigo. E Jesus disse que o amor maior que existe é alguém se sacrificar, no caso que ele disse, dar a vida para um amigo. Nós estamos vivendo como Jesus, nos sacrificando pelos nossos amigos, nos doando a eles através do nosso tempo, da nossa atenção. Quem é seu amigo verdadeiro?
Jesus é seu amigo verdadeiro? Ou você não tem tido tempo para ele nesse relacionamento? Nós fizemos um círculo, demos a volta e voltamos no começo, no relacionamento a dois, no relacionamento com o amigo, um amigo. Porque ter relacionamento a 1000, com milhares de pessoas no Facebook, no Instagram, no online, em alguma rede social, não vai satisfazer as suas necessidades. E você também não vai ser o amigo que as pessoas precisam. Primeiramente, temos que ter o relacionamento de amizade com um amigo verdadeiro, aquele que provou que tem o maior amor do mundo, que é dar a vida pelo amigo. Ele deu a vida por você e por mim. Jesus é o grande verdadeiro amigo. E é com ele que nós precisamos nos relacionar diariamente, para ter amor de verdade, para darmos aos amigos e aos inimigos, para gastarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de nós e da nossa amizade. Que Deus abençoe você e que você possa refletir a respeito das suas amizades. Se são amigos com aparência de piedade, foge deles. É o conselho da palavra de Deus. Se é um amigo verdadeiro, gaste tempo, ore por ele, ore por ela, orem juntos, busque apoio. Deus colocou nesse mundo pessoas especiais, que chamamos de amigos, para nos ajudar na jornada que nos conduzirá à eternidade. Mas faça de Jesus o seu melhor amigo. Aquele amigo que, se você cair no campo de batalha, pode ter certeza, ele vai lá. E ele vai enfrentar qualquer coisa para segurar nas tuas mãos, olhar nos teus olhos e dizer: eu estou aqui com você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez pedimos a tua bênção, tua presença na nossa vida. E agradecemos de coração pelo verdadeiro amigo que encontramos em Jesus, mas também pelos amigos verdadeiros que encontramos neste mundo, nessa vida, que o Senhor nos deu de presente e colocou no nosso caminho. Que possamos ser amigos verdadeiros aqui, representando a Jesus para essas pessoas que precisam de nós. E que possamos encontrar nessa jornada amigos cristãos que possam nos apoiar nos momentos que mais necessitamos. Nós pedimos a tua bênção na nossa vida, para que sejamos completos em Ti e que sejamos uma bênção aos outros. Em nome de Jesus. Amém.